Oi, galera! Vamos corrigir o módulo 5 agora? Então vamos? Ou o capítulo 5, se você preferir. Questão número 1. Um sistema pode ser definido como uma porção limitada do universo, onde ocorre a interação entre elementos de forma organizada. Diferencie sistema aberto de sistema fechado. O sistema aberto é aquele que troca matéria, energia com o meio. Já o fechado irá trocar apenas energia com o meio. Segunda questão: um sistema isolado é aquele que não há troca de energia nem de matéria. Por que então é difícil encontrar sistemas isolados na natureza? Porque o sistema isolado não permite nenhum tipo de troca de matéria ou energia com o meio ambiente, com o meio externo. Questão de número 3. Por que as garrafas térmicas são consideradas exemplos do conceito de sistema isolado? Porque são formadas por camadas de materiais isolantes que dificultam as trocas com o meio. No caso aqui, calor e matéria. Questão número 4. Classifique as imagens que você tem em sistemas aberto, fechado ou isolado. Você tem aqui o botijão de gás. É um sistema fechado, ele tem a válvula. Claro, a válvula aberta, vai ser até igual o exemplo que eu dei na aula anterior. Então, aqui eu tenho um sistema fechado. Você tem aqui uma mata, exemplos de mata, então você tem um sistema aberto. Esse copinho, olha a abertura dele aqui. Então, ele é considerado sistema aberto. Essa embalagem com um macarrão totalmente fechado. Então, o sistema é fechado, ok? Questão número 5. Explique o que são e dê exemplos de materiais isolantes. São o que? Material isolante? Eles não permitem a condução de calor. Então, os materiais isolantes, eles dificultam a passagem de calor. Exemplo, isopor, madeira, borracha. Letra B. Materiais condutores. São bons condutores de calor, permitem a condução de calor. Exemplos, os metais, ferro, ouro, alumínio, cobre. Questão número 6. Desenhe uma garrafa térmica e indique as partes que a constituem. Bom, a minha garrafa térmica ficou assim, ó. Viu? Desenhei. Ó, você tem a tampa isolante, você tem o acabamento dela externo, você tem o tubo de vidro espelhado aqui, ó, essa garrafa de vidro aqui dentro, um tubo de vidro espelhado. Você tem aqui, ó, o vácuo aqui entre, ó, a parede de vidro é dupla, então você tem um vácuo, onde tem, aqui você tem o ar rarefeito. O armazenamento, que é o corpo dela, a parte interior, e o apoio, que também, ó, é uma parte aqui isolante, o apoio inferior isolante. Então, essa daqui é a garrafa térmica. Agora, a questão 7. Questão 7. Identifique os sistemas abaixo em aberto ou fechados e justifique sua resposta. Aquário, sistema aberto, porque você tem aí as trocas gasosas, você tem os peixes do aquário que vão efetuar as trocas gasosas com o meio. Ele vai, na hora da respiração, vai absorver o gás, o oxigênio e eliminar o gás carbônico. E você tem também a água, você tem outros elementos do aquário que fazem essa troca. Letra B. Planta em um vaso. Sistema aberto, Você tem aí uma troca de energia, você tem uma troca de energia luminosa, você tem troca de matéria, como os gases, oxigênio e gás carbônico. Letra C. Termômetro de mercúrio. Ele é um sistema fechado. O que acontece? Ele tem uma parte, assim embaixo, que é chamado de bulbo. O mercúrio fica ali retido, então é um sistema fechado. Letra D. Gasolina no motor de um carro.
A gasolina no motor de carro é um sistema aberto, porque você vai ter trocas com o meio. Você tem aí, né, você quando coloca a mão na tampa do motor, quando o carro, assim que o carro estaciona, você verifica que ele está quente. Então você observa a temperatura. Você também tem as trocas gasosas que são feitas, você tem ali a eliminação de gases pelo cano de descarga. Então é sistema aberto. E o corpo humano também é sistema aberto, né? Você tem trocas, você quando se alimenta, você está introduzindo para dentro do seu organismo matéria. Quando você faz a respiração, você também tem troca de matéria, você recebe o oxigênio e elimina o gás carbônico. Questão número 8, você tem aí um texto para você analisar. Analise o funcionamento de uma geladeira. Aí você olhou a geladeira da sua casa e você leu esse texto e é assim que funciona. Atrás você sempre percebe ali uma temperatura, você vê que está quente atrás da geladeira. Então vamos ver aqui, ó, há um gás no interior de uma serpentina que é um tubo longo, geralmente em forma de espiral. Ela é usada para resfriar materiais pela troca de calor por condução e convecção. Essa serpentina circula por dentro da geladeira, trocando calor com o ar da parte interna e mantendo-a refrigerada. Ao sair, esse gás por tubos finos na parte de fora, atrás da geladeira, trocando calor com o ar. Por esse motivo, a temperatura fica mais alta atrás da geladeira. Por quê? A serpentina da geladeira é considerada um sistema fechado, porque a troca apenas de calor com o meio e não de matéria. Questão 9, você vai associar os conceitos aqui, ó. Associe os conceitos aos seus significados. Condutor, isolante, sistema aberto, sistema fechado, sistema isolante. Não troca matéria com o ambiente, apenas calor. Então seria o sistema fechado. Transfere energia com facilidade. Condutor. Não troca matéria e calor com o ambiente, não troca. Então, sistema isolado. Dificulta ou impede a propagação de energia, isolante. Permite a troca de matéria e de energia com o ambiente e outros corpos, sistema aberto. Questão de número 10. É uma questão que você vai marcar a opção correta. Bom, os sistemas são classificados em relação às trocas de matéria e de energia com o ambiente. Considere os sistemas que seguem. Primeiro sistema, gás carbônico saindo do extintor de incêndio que está sendo usado. Número 2, suco gelado em uma garrafa térmica tampada. Número 3, substância refrigerante da serpentina da geladeira. Marque a opção que indica corretamente os sistemas acima, como aberto, fechado ou isolante. Se você marcou a opção B, certinho. Se não marcou, apaga e refaz. Na opção B você tem abertos, isolados e fechados, ok? Questão 11. Analise as situações. Você tem uma panela sem tampa, a panela está sem tampa, com água fervendo e alimentos e temperos sendo colocados nela, né? Então, se você tem uma panela no fogo, ela está no fogo, ok? A opção 2 aqui, para você analisar. Uma chaleira fechada com água fervendo. A chaleira está fechada, e a água está ali dentro fervendo. Os exemplos descritos são sistemas abertos, fechados ou isolados. Ele pede para você responder e justificar. Bom, o primeiro, que é a panela sem a tampa,
é sistema fechado, ou perdão, sistema aberto. Você tem ali o alimento fervendo, né? Na água ali, ela tá sem tampa, Então, você tem uma panela que ela está recebendo calor do fogo, da chama, do fogão, e você tem ali uma colocação de quê? De alimentos. A pessoa que está fazendo está colocando o alimento, matéria, né? Está colocando os temperos e ela está fervendo. Conforme ela vai fervendo, ela vai também eliminando o vapor. Então, é um sistema aberto. Já a chaleira, ela está fechada, totalmente fechada, e a água está fervendo sim, mas ela não está trocando matéria, ela só está ali, há uma troca de calor. O fogo, né, tá aquecendo a água, então ela está recebendo energia. Então só há recebimento de energia, não há recebimento e nem troca de matéria, ok? Questão 12. Classifique os materiais a seguir como isolante ou condutores de calor. Letra A, cobre, condutor. Letra B, pneu, né, de borracha, isolante. Letra C, ar seco, isolante. Letra D, água salgada, condutor. Letra E, a rolha, né, rolha de cortiça, isolante. F, ouro, condutor. Questão 13. Um objeto muito quente precisa ser removido de onde ele está. Para que uma pessoa possa fazer isso, são apresentadas 3 sugestões. Primeira, pegar o objeto diretamente com as mãos. 2, segunda opção, usar uma luva de borracha ou de silicone. Terceira opção, usar um pegador de metal. Compare as 3 questões e escolha a mais adequada e justifique a sua escolha. Lembrando que você tem aí, né, a sua opção, a sua escolha e a sua explicação. Depois é só a gente comparar. Bom, eu coloquei assim, opção, a segunda sugestão. Bom, a luva, né? Eu vou usar a luva de borracha ou a de silicone. Porque o que acontece? Quando eu uso a borracha é isolante, silicone também, e não vai pedir que o material, né, passe o calor para a minha mão. Então, isola. Então, a melhor opção. Questão 14. Uma pessoa tem 3 opções de copo. Uma de isopor, uma de vidro e outra de alumínio. Quais as melhores opções para tomar bebida quente? Bebida quente. Por quê? Se você escolheu, né, como melhores opções os copos, o copo de vidro e o de isopor, acertou, né? O que acontece? Esse copo de isopor e de vidro, eles são isolantes, eles não permitem que o calor se propague, então vai demorar a chegar nas nossas mãos. Então a melhor opção são esses 2 tipos de copo. A questão 15, ela é para marcar com um X. Então você vai ouvir e vai, né? Ó, uma garrafa térmica dificulta devido ao vácuo ou ar rarefeito entre as paredes internas, né? Trocas de calor, né? Ela vai impedir as trocas de calor. Por quais meios? Por condução, convecção e irradiação. Então é a letra D. Questão 16. Explique como uma garrafa térmica ela impede a propagação de calor por condução. Ela impede o contato do líquido do seu interior com o ambiente externo, evitando a propagação do calor desse líquido que você colocou lá dentro da garrafa térmica com o ambiente. Questão 17. Explique como a garrafa térmica impede a propagação de calor por convecção. Bom, a garrafa térmica, ela né, na hora que ela foi constituída, ela foi feita, ela tem uma garrafa de vidro aqui, um corpo de vidro. E esse corpo de vidro, ele possui aqui, ó, um espaço. E na hora da fabricação da garrafa térmica, esse ar é retirado. Então, quando esse ar é retirado, o líquido que está aqui dentro, tá? Ele não consegue passar
o calor nem por condução e nem por convecção. Então é por isso que não consegue, não dá para passar o calor do líquido para essas regiões exteriores aqui, tá bom? E a questão número 18. Explique como a garrafa térmica impede a propagação de calor por irradiação. Na explicação do módulo, eu mostrei a garrafa térmica e vocês viram que dentro dela, nessa parte desse corpo de vidro, ela tem um espelho e esse espelho vai impedir a propagação do calor por irradiação. Ele vai refletir o calor, né? Vai bater e vai voltar. Então, na 18, as paredes do tubo de vidro interno são espelhadas, o que dificulta a propagação de calor por irradiação. Opção 19, você tem lá, olha, exemplos, ó, exemplo A, B, C e D. E ele pede para você comparar os sistemas abaixo e vai classificar em sistema aberto ou fechado e vai justificar, você vai ter a sua justificativa. Eu tenho aqui, ó, um terrário, só que esse terrário é aberto, diferente desse. Eu tenho aqui um terrário aberto, então eu tenho um sistema aberto, né? As plantas, elas vão trocar gases com o meio, elas irão, além de trocar os gases, elas também vão receber energia luminosa, então você tem com o meio trocas, né? Essa parte que é aberta vai permitir a entrada e a saída tanto de energia como de matéria. Já o terrário que é totalmente fechado, ele não vai permitir a troca de matéria, ele só permite a troca de energia, a energia luminosa, a energia, né, solar aqui, a luz, para que a planta realize a fotossíntese. Aí aqui na opção C, você tem uma horta que é uma estufa. Dentro de uma estufa, então, eu tenho um sistema fechado. Não vai haver troca de matéria com o meio, né? Só de energia. Então, é fechado. Aqui outro exemplo, tudo aberto. Vai haver troca tanto de matéria, né? Você tem aí uma troca de matéria com o solo, com o ar, com o meio. Então, há troca de matéria e de energia. Então, eu tenho aqui um sistema aberto. A questão número 20 é para você marcar a opção correta. Então, eu vou ler o texto, a partir do momento que eu for lendo o texto, eu vou falando, vou falando as palavras que correspondem aos espaços. E aí você vai perceber a opção certa a ser marcada. Os habitantes dos cerritos, com o tempo, foram aprendendo a plantar e a moldar potes de barro cozido. Os índios usavam panelas de barro. Modernamente, usamos panelas de metais, como alumínio e aço inoxidável, com cabos de madeira, né, ou de silicone, de borracha. Os metais são bons condutores de energia na forma de calor, pois possuem alta condutividade térmica. O material do cabo possui baixa condutividade térmica. Agora, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Letra E. Bons condutores, alta e baixa. Para finalizar os exercícios, você tem essa página, né, muito legal de ser feita, de ser preenchida. Você tem aqui os sistemas. Você vem aqui, ó, sistemas. Pode ser do tipo, aí ele já começa aqui, já deu a partida para você, ó, isolados, né? Então aí você vai com os exemplos que você tem aqui, ó, aí você coloca, ó, isso aqui você tem um cachorrinho, você tem uma panela uma panela com alimento, você tem uma mata, então você tem aqui aberto. Aí aqui você tem um pote e uma garrafa de suco, tudo fechado. Então, ó, sistemas fechados. E aí continua descendo aqui as setas. E aqui, ó, ele pede para você colocar o exemplo de isolado, a garrafa térmica. Quando você desce a seta, formados por metais,
formados por materiais isolantes e condutores. A isolante, você tem aqui a seta que vem para baixo, isopor, madeira, borracha. Condutores, metais. Aí, ó, condutores permitem a troca de calor, dificultam, ó, isolantes, dificultam a troca de calor. Esses foram os exercícios do capítulo 5. Na próxima aula, nós vamos para o capítulo 6, né, toda a explicação do módulo. Agradeço o carinho e até a próxima. Estou morrendo de saudade, vocês moram no meu coração. Beijo, esperando as dúvidas lá nos comentários, tá bom?